Olá, meus amigos, sejam mais uma vez bem-vindos a mais um estudo da Bíblia. Estamos quase encerrando o nosso guia A Promessa e hoje vamos estudar a lição de número 12, que tem o título Fé da Aliança. Eu quero convidar você para assistir os nossos vídeos extras. Nós estamos fazendo uma série intitulada Dois Concertos. Já gravamos a parte 1, já gravamos e já publicamos a parte 2 e eu convido, eu insto com você para que você dedique algum tempo assistindo os vídeos. São vídeos com bastante conteúdo, os vídeos vão trazer muitas informações, os PowerPoints vão estar na descrição, você pode baixar, o índice também vai ajudar a você navegar, mas na verdade é um estudo completo, sistematizado. Quem já viu, pode colocar aqui nos comentários, eu já vi, né? E é um estudo sistematizado da interpretação dos dois concertos. Como vocês sabem, a lição tem adotado a interpretação de um único concerto. E eu tenho mostrado as duas interpretações. Só que aqui no nosso estudo não dá tempo, né? E eu vou cobrindo aqui as perguntas da lição e às vezes não posso me dedicar a outros aspectos. Mas lá o vídeo tem toda a exposição das duas alianças. E eu queria perguntar, é uma dúvida que me surgiu, quantos de vocês já tinham o livro Estudos Bíblicos, da Casa Publicadora, ou quantos de vocês compraram o livro depois que eu mostrei aqui no canal desde a lição número 1? Estamos chegando ao fim do trimestre, eu queria que você escrevesse nos comentários, olha, eu já tinha e fui estudar o livro. Não, Tiago, eu nem conheci o livro e eu fui comprar na Casa Publicadora, já chegou, já estou estudando. Esse livro é muito bom, você vai gostar de muitas informações e estudos que tem ali. Então convido você para ver o estudo, parte 1, parte 2. Temos também um vídeo extra que é a posição de Ellen White. E a nossa lição tem Fé da Aliança. Curiosamente, a parte 3 da série Os Dois Concertos ainda não foi gravada. E ela tratará também sobre justificação. E como vocês viram, os nossos vídeos lá, eles têm 2 horas cada um, né? Não é simplesmente apresentando alguns textos, nós procuramos apresentar todos os textos, responder já às possíveis objeções, tentar aprender todas as linhas. E nessa questão aqui de justificação, existe também pontos a serem harmonizados dentro da Bíblia. Muitas pessoas que talvez vieram para a igreja agora ou que são cristãs há pouco tempo pensam, mas não é só que Jesus morreu por mim e eu vou para o céu, não é só isso. Eu quero lhe dar um exemplo de como é preciso estudar o assunto da justificação para que você saiba harmonizar o sistema da Bíblia. É o que nós fizemos lá no vídeo. Harmonizamos os versos que falam sobre as alianças. Eu vou dar um exemplo aqui, ó. Romanos, capítulo 3, verso 28, diz assim: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Concluímos, né, ele faz um raciocínio, ó, concluímos que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Agora o livro de Tiago, no capítulo 2, verso 24, ele diz assim: verificais que uma pessoa é justificada por obras, e não por fé somente. Eu não sei se você já havia percebido essa aparente contradição. Se você já tinha percebido, escreva aqui, né? Explique aí, pode contar. Ou fala, Tiago, eu percebi, eu não sei como resolver. Mas essa história da justificação, no fim das contas, vai responder a pergunta, quem vai para o céu? Né? E essa pergunta é uma pergunta prática. Se faz isso, eu perco o céu? Ou o que é preciso fazer, olha a pergunta, para conquistar a vida eterna? Vida eterna e salvação é a mesma coisa? São coisas diferentes? Então, há muito estudo a ser feito sobre justificação. E muitas pessoas acham assim, justificação, Jesus morreu por mim, eu aceito seu perdão, estou salvo. Isso aqui está dentro, mas você precisa retirar essa mensagem do texto bíblico e não apenas de um conhecimento popular. Você precisa retirar a justificação da Bíblia e harmonizar todos os textos. Aqui, em Tiago 2:21, fala assim, ó, não foi por obras que o nosso pai Abraão foi justificado? E lá no livro de Romanos, capítulo 4, que a lição inclusive citou, diz assim: que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de se gloriar diante de Deus.
Mas a Escritura diz que ele foi justificado pela fé. Agora o livro de Tiago diz que ele foi justificado pelas obras. E aí? Enfim, não terei como expor todos esses detalhes nessa lição. Eu farei aqui o básico, navegarei pelos temas da lição, mas convido você a assistir a parte 1, parte 2 do nosso estudo e aguardar a parte 3, que vai falar sobre justificação. Parte de sábado conta a história de Homero, aliás, a história de Odisseu, quem escreveu a história foi Homero, né? E de que ele demorou 10 anos para chegar à sua casa, depois de rebeliões, tempestades, motins, monstros e muitos obstáculos, ele conseguiu chegar ao seu lar. Como? Os deuses verificaram que ele já havia sofrido muito e que acabou compensando aí os seus crimes, os seus pecados. Então ele acabou pagando a sua dívida. Vamos deixar o Odisseu retornar para a sua casa. E a lição diz que não funciona assim com o plano da salvação. Não é por coisas que você sofre, por coisas que você faz, que você um dia conseguirá pagar a sua dívida. Não é bem assim. Existe um hino no inário que diz, para sempre a graça seremos devedores. Tiago, como funciona isso? Na parte de domingo, há reflexões sobre o Calvário. E aqui existe uma linda mensagem sobre os sofrimentos de Cristo, sobre a condescendência que o Filho de Deus padeceu para que nós pudéssemos ter uma segunda chance. Então, o que é apresentar Cristo e Ele crucificado? Será que Paulo, quando dizia, eu vou apresentar Cristo e este crucificado, ele simplesmente dizia, Jesus morreu por você? Quando você vai a um sepultamento e você vê ali o caixão, você não fica consternado, com o coração contrito, apertado, você vê a família chorando. Isso acontece por causa da situação que está diante de você. Quando você visita uma pessoa em estado grave no hospital ou vítima de um acidente de carro, que quebrou o pé, perdeu um olho, está com um rim prejudicado, a gente, puxa, que coisa terrível. Então, apresentar Cristo e Ele crucificado é demonstrar em detalhes o que foi que Jesus suportou, como Ele foi torturado. E o amor de Cristo nos constrange. Nós aprendemos isso lá nos Desbravadores, né? O amor de Cristo nos constrange. Então, quando você apresenta, olha, quem é Jesus, e você vai descrevendo o que ele sofreu, como ele ficou pendurado nu no Calvário, o seu coração é constrangido de pensar assim, o que ele me pede não é muito, não é, ele fez o maior sacrifício. O que eu estou sofrendo aqui, eu não posso reclamar. Jesus sofreu mais do que eu. A condescendência, ele deu mais, né, do que ele me pede. Então, essa é a reflexão sobre o Calvário que é descrita aqui e que significa apresentar Cristo e Ele crucificado, porque o nosso coração amolece quando nós percebemos como o Filho de Deus sofreu. Eu queria fazer ainda uma observação quanto à primeira linha da parte de domingo. O modo de salvação do Antigo Testamento, sob a aliança mosaica, não é diferente do modo de salvação do Novo Testamento sob a nova aliança. Como eu tenho dito desde o início, o autor ele entende que a nova e a velha aliança é uma coisa só. Então ele defende a teoria monista, uma única aliança, e que esse negócio de nova e velha é como o empresário que diz, olha, é a mesma coisa, eu só mudei a embalagem, mas no final você não percebe muito os contrastes entre nova e velha, né? Então ele entende assim, desde o começo eu estou procurando mostrar os contrastes entre as duas posições. Como é que acredita a interpretação de duas alianças? Ela acredita que as alianças são diferentes. Quem acredita em uma única aliança acredita que é tudo igual. E aí, por ser tudo igual, é uma única aliança. Mas eu acredito que as alianças são diferentes e que só existe um plano da salvação, que é pela graça. E as pessoas eram salvas pela graça no Velho Testamento e são salvas pela graça no Novo Testamento até os dias de hoje. O plano da salvação era um só. Porém, a aliança do Sinai não provinha um plano de salvação. Ela só provinha um plano de condenação. Ela não salvava pelas obras, ela apenas condenava quem não tinha obras. E por que você está destacando isso aqui na lição? Porque o X da questão é que Jesus, ele nasceu debaixo da lei de Moisés. Moisés era o mediador da velha aliança.
Gálatas 4:4, diz que, vindo à plenitude dos tempos, Jesus nasceu debaixo da lei, sob a lei. E ele teve que ser fiel à aliança do Sinai. E ele foi o único que obedeceu à aliança do Sinai. O único homem que desde o nascimento até a morte guardou a aliança do Sinai. E então, ele deveria receber a vida. Mas como ele morre, esse crédito que ele teria direito lhe legitima para ser um mediador da aliança abraâmica. Então, mediante a obediência e os créditos que ele auferiu em obediência à aliança do Sinai, ele agora é legitimamente o mediador da nova aliança. Como ele recebeu a morte, ele oferece a vida que ele tinha direito aos que entrarem em aliança com ele. Ele vai perdoar os pecados dessas pessoas e vai restaurar a sua mente para que eles possam cumprir a lei. Então, essa é a ideia das duas alianças. Essa ideia fica um pouco mais pálida na explicação de uma aliança, porque Jesus ele nasceu debaixo daquela mesma aliança, ele tem que obedecer àquela aliança, ele é o mediador da mesma aliança. Mas essa ideia fica mais viva quando nós falamos de duas alianças. Pelo menos é como eu penso. Tudo bem? A Igreja Adventista não tem um posicionamento oficial. Eu falei isso lá na primeira lição, vou repetir, sobre o assunto. Então temos liberdade, cada um, de ter a sua própria convicção a esse respeito. Segunda-feira, aliança e o sacrifício. O que Pedro quis dizer ao declarar que fomos resgatados? Como isso ocorreu? Muitas pessoas ilustram que Jesus, ele paga um resgate a Satanás. Ainda tem aquela historinha de um pregador que viu uma criança com passarinhos em uma gaiola, e de que ele falou, quanto você quer para os passarinhos? O garoto ia matar, ia torturar os passarinhos, e o garoto vende os passarinhos ao pregador, e o pregador abre a gaiola e os passarinhos são livres. E muitos utilizam essa historinha para dizer assim, na cruz do Calvário, Jesus pagou o preço para Satanás, para que Satanás pudesse nos libertar. Eu quero dizer que esse exemplo, apesar de bonito e bem intencionado, ele não está correto. Satanás, ele está fora da aliança. Ele não tem nada que ver com a aliança, ele é um terceiro excluído. Jesus não tem que pagar nada para Satanás. Jesus não deve. Já pensou Jesus devendo alguma coisa para Satanás? Jesus não deve nada para Satanás. O homem, ele estava endividado para com Deus e a lei. E a lei exigia a morte do homem. Qual morte, Tiago? Essa aqui, né, que passa mal do coração, bate de carro, morre? Não! Não é essa morte. A lei exige que você queime no fogo, até ser consumido totalmente. No fogo divino, o lago de fogo. E é isso que a lei exige. É a morte eterna. Agora, você pode pagar essa dívida? Talvez você falou que não. Mas é claro que pode. Tiago, mas você fala que pode pagar a dívida? Sim, é só pular no lago de fogo. Se você pular no lago de fogo e o lago de fogo consumir você todo, você pagou sua dívida com a lei de Deus. Tiago, mas assim, eu quero pagar a minha dívida e continuar vivendo. Mas não dá, porque a lei exige a sua morte eterna. Então, você só tem como pagar essa dívida com a sua própria vida e deixar de existir. E aqui que está o X da questão. Um anjo poderia vir e morrer no seu lugar? Não poderia, porque a lei exige a sua morte. Tiago, mas então por que Jesus morreu no meu lugar? Porque Jesus, ele representa a lei, porque Jesus, ele é o legislador, ele é o autor da lei. E então, o próprio Deus, autor da lei, ele encarna em forma de homem. Satanás dizia, o homem jamais pode obedecer à lei. Essa lei aí é uma lei tirânica, uma lei opressiva. Deus quer mesmo queimar as pessoas que discordam dele. Ele faz as pessoas obedecerem por temor. E aí Jesus, ele vem na natureza humana, ele obedece toda a lei e ele prova que Satanás estava errado. E por isso é dito que Cristo nos resgatou e ele paga o preço a quem? Ao Pai. Tiago, por que Deus não mudou a lei para fazer uma brecha? Mas aí era tudo que Satanás queria. Dizer que a lei de Deus é injusta e como ela não pode ser obedecida, Deus, por conveniência, mudou a lei para salvar o homem. E aí ele ia pedir, então eu quero voltar para o céu. Né? Se você pode mudar a lei para salvar o homem, então mude a lei também para que eu volte do céu. Então Satanás às vezes acusa Deus de não ter amor, porque ele quer que a lei seja cumprida. E em outros momentos ele acusa Deus de que a lei dele, de que ele
ao salvar o homem, ele quebrou a sua própria lei, né? De que ele mudou a lei, mas Deus não mudou a lei. Na cruz, a justiça e a misericórdia se beijaram. Então, o nosso resgate foi pago não com diamantes, com ouro, com bilhões e bilhões de dólares, mas custou o sangue do Filho de Deus. Foi assim que Cristo nos resgatou da escravidão do pecado. E é por isso que eu gosto daquele verso. Verificais que não estáis sob a lei, e sim sob a graça. O pecado não terá domínio sobre vós, porque agora você está debaixo da graça, que perdoa os seus pecados e lhe habilita a cumprir a lei. Perceba que essas duas coisas são sempre apresentadas juntas na Bíblia. São sempre apresentadas lado a lado no espírito de profecia. Calma que nós vamos expandir isso aqui. Pergunta 2, examine os versos. Romanos 6, 23. Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. E 1 João 5, 11 e 13. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. E a vida foi estendida a todos? Sim. Tito nos diz que a graça se manifestou salvadora a todos os homens. Tiago, todos vão ser salvos? Não. Mas ele não estendeu a graça a todos? É. Mas nem todos vão ser salvos. Por quê? Veja o verso 12. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então, no final das contas, você tem que escolher ter o Filho. Ele já fez tudo. Agora, qual a sua escolha? Você escolhe ter o Filho? E aqui nós começamos a entrar no coração da polêmica da justiça pela fé. Muitos creem que ter a salvação e crer em Jesus é assim. Eu fui batizado, eu acredito que Jesus existe. Eu mesmo não tenho nenhum compromisso, não guardo essa aliança, mas de vez em quando eu falo, Senhor, o Senhor entende, né? Nós somos pecadores mesmo, nós somos imperfeitos mesmo, né? Então eu tenho filho, eu vou para o céu. Ele acha que tem o filho. Mas quando Jesus retornar, ele vai separar as pessoas, né, de um lado para o outro. E muitos vão dizer, olha, mas nós acreditávamos em Jesus, nós tínhamos fé. Aí ele fala, apartai-vos de mim para o fogo eterno, vós que praticais a iniquidade. Então, você não deve praticar a iniquidade, ok? Então, ter o filho é viver como o filho vivia, é perdoar como Jesus perdoava, é se compadecer da viúva e do necessitado como Jesus se compadecia. É se doar, mas é também obedecer todas as normas da aliança como Jesus obedeceu. É ser humilde, é ser alegre, longânimo, é ser fiel e temente a Deus. É buscar a Deus em oração, é ter o nosso momento de comunhão com Deus, cuidar da nossa família, porque Ele deu o exemplo para que sigamos os seus passos. Eu lembro de uma história, talvez vocês se lembrem, na época que a Justiça brasileira investigava um escândalo chamado o escândalo do mensalão. E algumas pessoas, depois de tramar e dividir o dinheiro da propina, de corrupção, e eles então combinaram como iriam se safar, como iriam afinar o discurso para manter o esquema e também para não serem pegos. Eles fazem assim, não, vamos fazer uma oração. E eles se juntam e falam, Senhor, aqui nós estamos, nós acreditamos em Ti. O que eu quero destacar aqui é que muitos creem que acreditar em Deus é isso que eles estavam fazendo. O que ficou chamado como a oração do mensalão. Você pode procurar no YouTube. Nós estamos aqui, o Senhor sabe que as pessoas estão querendo nos prender, os ímpios tramam contra nós para nos destruir, mas o Teu Filho é maior, Ele morreu por nós, e o Senhor sabe que nós somos imperfeitos e que nós somos falhos. Ou seja, o Senhor sabe que a gente é imperfeito, que a gente é falho, então nós estamos aqui roubando, nós estamos lesando o povo brasileiro, e o Senhor vai entender todas essas coisas. É aqui que está o problema da coisa da justificação. Quando se fala justificação pela fé, muitos acham que é isso, é fazer a oração do mensalão e falar, o Senhor sabe que a gente é imperfeito, a gente aqui está no erro, vai continuar no erro, quer roubar, quer se livrar dos processos da justiça, não queremos abandonar isso aqui, mas o Senhor vai compreender, porque nós temos fé em Ti. Apartai-vos de mim para o fogo eterno, não vos conheço, para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos, vós que praticais a iniquidade. Eu quero ler aqui, eu quero adiantar um texto, está na parte de sexta-feira, olha só. Quando por meio de arrependimento e fé aceitamos a Cristo como nosso Salvador,
o Senhor perdoa nossos pecados e suspende a punição prescrita para a transgressão da lei. Esse é o caráter substitutivo. Esse é o aspecto da nova aliança, pois perdoarei as suas iniquidades. O problema do mundo cristão em geral, do mundo evangélico, é terminar aqui. É falar, é só pela fé. Então eles vão interromper o raciocínio aqui, Jesus morreu por nós. E aí a gente acredita que Jesus existe e estamos salvos. Veja o texto. O pecador se encontra então diante de Deus como uma pessoa justa. Desfruta o favor do céu e por meio do Espírito tem comunhão com o Pai e o Filho. Agora ela prossegue. Então, há ainda outra obra a ser realizada. E esta é de natureza progressiva. A pessoa deve ser santificada pela verdade. E isso também é realizado pela fé. A fé não é uma operação intelectual que eu creio que Jesus existe. A fé também envolve a santificação, que é a regeneração da mente. O Espírito Santo escreve a lei no seu coração. Pois é somente pela graça de Cristo, a qual recebemos pela fé, que o caráter pode ser transformado. Então, a grande polêmica da justificação pela fé no mundo evangélico é que a palavra fé, ela é polissêmica. E o que você quer dizer com fé? Fé é só acreditar que Jesus existe? Ou fé é a fé lá do livro de Hebreus? Noé creu em Deus e aparelhou uma arca. Abraão creu em Deus e sacrificou o filho. Moisés creu em Deus e não quis ser chamado de filho da filha de Faraó, preferiu sofrer o opróbrio com o seu povo. Né? Todo mundo que crê em Deus, ele realiza algo. É por isso que nós temos salvação e santificação. É tudo pela fé, é tudo pela graça. É a novidade da nova aliança. Pois perdoarei os seus pecados e na sua mente imprimirei as minhas leis e no seu coração as escrevereis. O que aconteceu na igreja adventista na década de 70 foi a entrada do Fordismo. Fordismo vem do Dr. Desmond Ford. Ele foi um teólogo muito influente, muito conhecido nos círculos adventistas, e ele chegou à conclusão de que a fé só envolvia o primeiro aspecto da crença em Deus. Não havia a santificação. Ele, na verdade, exclui a santificação do processo de justificação pela fé. Ele utilizava muito Romanos 5:1. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. E ele diz isso em seus sermões, de que quando Jesus morreu na cruz do Calvário, você já recebeu a sua sentença absolutória. O juízo foi no Calvário. E não existe nada que você vai fazer, obedecer agora, né? Não existe um juízo investigativo que vai avaliar o seu caso, que vai ver se você está em aliança ou não com Deus. Então, a santificação ela é opcional. O que vale mesmo é o que Cristo fez na cruz. Então, é reduzida a fé apenas para a parte de crer. Agora, a lição não compactua com isso. Veja só, na parte de terça-feira ela está falando que Abraão creu no Senhor e isso lhe foi atribuído para a justiça. Gênesis 15:6. Qual é o tipo de fé, então, que nós devemos ter? É a fé que percebe o próprio desamparo, a fé que requer uma entrega completa do ser, a fé que exige uma submissão total ao Senhor, a fé que resulta em obediência. Essa era a fé de Abraão e ele foi atribuída para a justiça. Então, muitas pessoas pensam que o Dr. Desmond Ford é aquele que não acredita no santuário celestial e não entendem como o raciocínio dele está focalizado na justificação. Por que ele não acredita no santuário celestial? Porque ele acredita que o juízo ocorreu na cruz. E se o juízo ocorreu na cruz, não há análise de livros, ninguém vai analisar se você se arrependeu de todos os pecados. Você acredita que Jesus existe? Tenha paz com Deus, nada de se preocupar em cumprir regulamentos, mandamentos. Você está salvo, você entendeu? Então isso é o fordismo. Muitas pessoas às vezes pregam isso e nem têm consciência de que isso está em oposição à mensagem do juízo investigativo. Porque se há um juízo investigativo, então você já não... o resultado do seu processo já não está decidido, o seu caso ainda não está encerrado. Ah, Jesus morreu por você, sim. E você tem a Cristo? Então, é o que nós lemos lá. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho, não tem a vida. Então, o que eu quero dizer é que ter o Filho é
ter a fé no Filho e viver como o Filho viveu. É salvação e santificação. Como nós vemos isso aqui na vida de Abraão? Abraão, ele era defeituoso, a pergunta 3. Por que a Bíblia declara que isso lhe foi atribuído para a justiça? Porque ele confiava em Deus, mas de vez em quando ele desconfiava. Ele foi para o Egito e pensou, se matarem minha mulher, eu não vou ter o filho da promessa, então eu vou mentir. Aí Deus fez aliança com ele em Gênesis 15, que é o texto aqui. Mas demorou, e ele vai e faz um filho com Agar. E aí Deus aparece para ele e fala, Abraão, eu vou te dar um descendente. Ele, não, eu já tenho Ismael. Abraão, você não está entendendo. O filho vai ser seu e de Sara. Aí Abraão vai para Siquém e mente de novo. Então veja que Abraão confiava em Deus, mas algumas vezes ele caía. Se a história de Abraão se encerrasse ali e ele fosse para o céu, vamos pensar que você e eu fôssemos anjos. Que segurança nós teríamos de que Abraão seria uma pessoa totalmente correta ou ele contaria umas mentiras no céu? Ele tomaria outras pessoas para ser sua mulher, né? Que segurança nós teríamos de que Abraão realmente estava arrependido dos seus erros? O céu ele não olha o arrependimento apenas pela palavra, né? A palavra é o primeiro passo, aí você recebe o crédito da justiça imputada. Você está arrependido mesmo? Estou. Você crê em Jesus? Crê, eu quero ser fiel. Pronto, você é considerado salvo, provisoriamente, mas salvo como se nunca tivesse pecado. Por causa desses erros de Abraão, ele é submetido à prova da fé para realmente ver, testar se ele havia mudado de opinião. Ele recebeu grandes privilégios e agora ele tem de lidar com grandes responsabilidades. Deus pede que Abraão sacrifique o seu filho. E então, quando Abraão, depois de 3 dias, naquela angústia, naquele pavor, não conseguia dormir, mas ele vê o filho, pai, onde está o cordeiro? Deus proverá, e ele estende a faca para apunhalar Isaque. A Bíblia diz que o anjo do Senhor segura a mão de Abraão e diz assim, não precisa, Abraão, matar o teu filho, porque agora sei que me temes. Antes ele não sabia. Ele concedeu crédito a Abraão, ele concede o perdão mediante confiança. Olha, você falou que vai, eu acredito. Isso é a nossa salvação provisória, ok? Esse é o que nós chamamos de justificação pela fé. Mas agora não acabou por aí. Entra o aspecto da santificação. Vamos fazer uma pausa e ler a pergunta 4. Leia Romanos 4, 1 a 7. Examine o contexto em que Paulo usou Gênesis. Ore sobre esses versos e escreva em suas próprias palavras. O que você crê que os versos estejam lhe dizendo? Abraão nem sempre trabalhou e vai receber o salário. O salário é devido a quem trabalhou, mas Abraão não merece o salário. Eu e você não merecemos, mas nós recebemos mesmo assim. A confiança, a graça, nós recebemos. Esse aqui em Romanos é o aspecto da salvação, inteiramente pela graça. Abraão não merece, mas recebe o salário, não é por obras. O livro de Tiago, ele está enfocando a santificação, onde, mediante a graça recebida, você vai ter a sua mente regenerada para cumprir a lei. E ali, ao fim do juízo investigativo, você vai receber a salvação eterna, definitiva. O que Desmond Ford nega e o que o Fordismo faz é cindir isso daqui. É dizer que é só pela fé. E aí é Lutero, né? Então eles dizem que é só pela fé, não há santificação. Jesus morreu na cruz, quem crê nele está salvo. Não existe um julgamento, um juízo investigativo que vai reavaliar o seu caso e você então fica preocupado, fica tenso, e aí se meu nome passar no céu hoje, eles inclusive fazem até chacota disso, né? Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Então, o Fordismo, ele prega a nova aliança apenas com a cláusula do perdão. Né? Você está perdoado, né? Nada mais importa. Você está perdoado, você creu em Cristo, pronto. Só que a lição não prega isso, a lição não compactua com isso. A lição coloca perdão e regeneração. É a fé intelectual, mas também é a fé que opera pelo amor. É a fé lá de Hebreus 11. Vamos ver essa fé aqui na parte de quarta-feira. A lição trabalha algumas palavras em hebraico. E o que é a ideia disso daqui?
é o seguinte: justificar é uma transformação do crente ou é apenas uma declaração? Existe aqui essa tensão. Alguns grupos mais conservadores adventistas defendem que justificar é transformar o crente em alguém justo. Os grupos mais, digamos assim, liberais e capitaneados pelo Dr. Ford entendem que justificar é declarar justo. E quando você vai aos dicionários, realmente é declarar justo. E quando você compara algumas partes aqui na Bíblia, você vê que é declarar justo. Então perceba, essa é a tensão. Tiago, justificar é declarar justo ou é tornar justo? O que você acredita? Nesse aspecto, eu acredito que justificar é declarar justo. Então quando Deus justifica você ajoelha ao pé da sua cama e fala: Senhor, pequei, fiz o que era mal diante de ti. Por favor, me perdoa. Eu quero ser uma pessoa diferente. Me dê um novo coração. Naquele momento, você é declarado, apesar de não ser justo. É isso que a lição de quarta-feira quer dizer. Você não é tornado justo naquele momento, mas você é declarado. Qual que é a nuance aqui que você tem que tomar cuidado? Que justificar é declarar alguém justo. E muitos entendem que justificar é declarar o pecador justo. Como você vai mostrar isso na Bíblia, Tiago? 1 Timóteo, capítulo 3, verso 16. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne foi justificado em espírito. Jesus foi justificado. Tiago, por que Jesus foi justificado? Ora, porque ele obedeceu toda a lei? A lei é como um espelho, não é? Então, Jesus olhava para a lei e a lei dizia que ele era o quê? Justo. A lei declarava Jesus justo. Então, justificar é declarar alguém justo. A lei olha para um anjo e fala: o anjo é justo. A lei olha para Jesus e fala: Jesus é justo. A lei olha para mim e fala: opa, você é injusto. Tudo bem? E aí eu sou declarado justo, porque Cristo estende as suas mãos ao Pai e fala: envia a graça ali. Aliás, a graça já veio antes para mim, né? Graça preveniente. Mas eu quero declarar o Tiago justo. Ele vem fazer parte do reino, o nome dele será anotado no livro da vida. Ele é justo, apesar de não ser justo, ok? Agora, essa declaração é definitiva ou provisória? Ela é provisória. Por quê? Porque ao longo da vida, Deus agora vai analisar as suas obras. É aqui que entram as obras. Você é salvo pela fé, mas é julgado pelas obras. Quem te põe no céu é a fé e a graça. Isso não vem de você, mas as obras te tiram do céu. Se você não permitir que o céu regenere a sua mente e você passe a cumprir a aliança, aí o juiz investigativo vai falar: olha, Jesus fez tudo por ele, mas ele não quer entrar na aliança de jeito nenhum. Aí você não vai receber a salvação definitiva. A salvação provisória você recebeu, mas ela vai lhe ser retirada. Lembra lá do homem que recebeu um perdão do rei por uma grande dívida e não perdoou o seu próximo? E aí o rei diz assim: não perdoei-te eu toda aquela dívida, mas você não perdoou o próximo. Você não viveu o espírito da aliança. E ele entrega o homem para ser preso e pagar toda a dívida. Assim também meu Pai Celestial vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um aos seus irmãos. Tá, você crê em Jesus, que bonito, tem operação intelectual, e não perdoa a esposa, não perdoa o marido, não perdoa o filho, não perdoa o pai, não quer andar no espírito da nova aliança, não tem obras, essa falta de obras te tira do céu. Qual que é a prova bíblica? Vamos lá. Hebreus, capítulo 5, verso 9. Hebreus, capítulo 5, verso 9, diz assim: e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna. Não é a salvação provisória, aquela que quando você entra na igreja você já é o salvo. Né? Essa salvação vai ser avaliada se você realmente abandonou os pecados, né? Que você ali recebeu um voto de confiança. Aí depois vão falar: olha, ele fez jus ao voto de confiança, olha. Jesus, tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna. Para quem? Para os que lhe obedecem. Lá no livro de Romanos, nós também somos informados, no capítulo 2, verso 13, porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados, hão de ser declarados justos. Quem? Os que praticam a lei. Então o Fordismo ele não suporta esses dois textos aqui. Os seguidores de Desmond Ford, muitos às vezes seguem sem saber, viu, gente? Às vezes muitas pessoas são vítimas aí de ouvirem uma coisa ou outra, né? Mas aqui eles estão compreendendo a verdade hoje. O Fordismo entende que se você está ouvindo a lei, você já está salvo, você já está justificado. Mas Paulo fala: não,
Os simples ouvidores da lei acreditam que Jesus, morreu por eles, vão à igreja, voltam à igreja, mas não tem compromisso com o evangelho, não tem a fé que opera pelo amor, a fé de Noé que entrou na arca, a fé de Abraão que ofereceu filho, a fé de Moisés que abandonou o Egito. Os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser declarados justos. Então, em primeiro lugar, você é declarado justo sem ser. Depois, caminhando com Cristo, você tem os seus pecados, já teve os seus pecados perdoados, e agora a graça vai habilitar para você obedecer toda a lei. A lei será escrita no seu coração. Tiago, existe mais uma prova da Bíblia? Tudo que eu falo aqui, irmãos, você vai lendo na Bíblia e vai extraindo. Essa ideia do Desmond Ford de que ele para o livro de Romanos no capítulo 5, verso 1, porque no capítulo 6 diz assim, o pecado não terá domínio sobre vós, porque agora tem graça. Graça para quê? Para regenerar o seu coração e você não ser mais escravo do pecado. Mas aí ele para aqui. Ele vai ficar só até o capítulo 5, verso 1. Justificados, pois, pela fé temos paz com Deus. Não entra a parte da santificação. Mas o que eu quero mostrar é que quando sempre você lê todos os textos da Bíblia, quando você faz todos os raciocínios do Espírito de profecia, você encontra sempre perdão e regeneração. Você nunca encontra apenas uma coisa, apenas a outra. E muitos pegam textos assim do Espírito de profecia pela metade. Eu estou procurando Tito aqui, está aqui, antes de Hebreus. Vamos lá, ó. Tito, capítulo 2, verso 11. Porque aliás, vamos ler o verso 7, ó, Tito 2, 7. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado. Tudo bem? Então ele foi justificado pela fé, mas ele deve se manter irrepreensível. Verso 11. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos o presente século sensata, justa e piedosamente. Aguardando a bendita esperança. Verso 14. Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade. Ó, isso é o perdão dos pecados, pois perdoarei as suas iniquidades. E purificar para si um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Ele vai habilitar as pessoas a guardarem a aliança. Ele vai habilitar as pessoas a cumprirem toda a lei. O que o Fordismo faz é ler o Novo Testamento e decepar metade. Você só lê a parte da fé, exclui a parte da santificação. Você só fica com a cruz e exclui a parte do santuário. Então, aqui tem mais, olha só. Tito 3, verso 5. Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Isso aqui é a justiça imputada. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Está regenerando a mente, o texto está falando com todas as letras. Verso 7. A fim de que, justificados por graça, perdoados, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Aí eu vou pegar no meio do verso 8. Sejam solícitos na prática de boas obras. É que na minha Bíblia eu pinto de uma cor, a regeneração, e a graça eu pinto de outra cor. Então, olha o verso 14, 3:14. Agora, quanto aos nossos, que aprendam também a distinguir-se na prática de boas obras a favor dos necessitados. Então, Abraão, num primeiro momento, ele é justificado pela fé, tudo bem? Ele é declarado justo sem ser. Só que depois ele prova para Deus, para os outros mundos, quando ele vai matar Isaac, que ele se arrependeu das suas mentiras, ele se arrepende de ter tropeçado com Agar. E ele então é chamado agora sim, ele é o pai da fé. E Gênesis 26, verso 5, mostra que Abraão obedeceu toda a lei no final da sua vida. No início não, mas no final sim. Porque Abraão guardou os meus mandamentos, meus estatutos, as minhas leis, os meus preceitos. Abraão guardou toda a lei, ele foi realmente, no final da vida dele, fiel a toda a aliança. Parte de quinta-feira. Descanso nas promessas. A história do famoso cardeal Bellarmino, grande apologista católico, que havia lutado contra a mensagem da justificação unicamente pela justiça imputada. Em seu leito de morte, trouxeram-lhe os crucifixos e os méritos dos santos, a fim de que isso lhe desse a certeza diante da morte. Mas ele disse, levem essas coisas embora, acho que é mais seguro confiar nos méritos de Cristo. As pessoas que vão nessa justificação de Desmond Ford, elas vão sempre falar de Lutero e Calvino, mas elas não gostam de John Wesley, porque John Wesley fala muito claramente sobre fé e obras. Ao passo que quando você invoca Lutero e Calvino, no primeiro momento, você está falando que é só fé e não precisa ter obras.
Agora, qual é o tipo de obras a que Lutero se voltou? Na Igreja Católica, olha que é essa historinha. Não são as obras da guarda do sábado, não é obra de honrar pai e mãe, de não praticar adultério. Não é isso, não é esse tipo de obras que Lutero se revoltou. Ele se revoltou contra as indulgências, comprar um lugar no céu, comprar um perdão. Ele se revolta contra as penitências. O justo viverá pela fé. O justo recebe a graça diretamente de Deus. Ele não precisa estar filiado à igreja. Então Lutero ele se revolta, né? Ele escreve contra os sacramentos. E ele fala, nós somos perdoados sem ter que praticar os sacramentos. Os sacramentos na Igreja Católica são tidos como os meios de graça, de modo que só há salvação por meio da igreja. Se você está fora da igreja, você não recebe graça. Contra isso que Lutero se revoltou. Agora, quais são os seguidores do calvinismo que eu quero destacar? Os puritanos. Eles são conhecidos pela prática da pureza, pela prática das boas obras. Você vê a pregação presbiteriana hoje no Brasil, ela ainda é forte por incentivar as boas obras. Então, essa leitura de que Lutero e Calvino acreditavam só em fé e acabou, ela não parece muito crível do ponto de vista da história, porque a teologia reformada sempre enalteceu as boas obras, a vida cristã pura e santificada. Tudo bem? Para os adventistas, nós temos lá Apocalipse 14, 12, que diz, aqui está a paciência dos santos, os que têm fé, né, e têm obras, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. As coisas andam juntas, não podemos separar. Muitos querem ficar só com a cruz e se esquecem do santuário. A mensagem da justificação sempre deve ser vista à luz do santuário celestial. Tem a cruz, mas tem o dia da expiação. Tem a festa da Páscoa, mas também tem a festa da expiação. Então você tem a cruz e o dia da expiação. Você tem as duas coisas. As pessoas querem ficar só com a festa da Páscoa. O santuário, ele é um princípio hermenêutico pelo qual você interpreta a Bíblia. Muitos estão com a ideia aí de a hermenêutica de Jesus, aí só vale o que está escrito nos evangelhos, né? Nem Jesus escreveu os evangelhos, aí também não vale, vamos tirar os evangelhos logo, né? Essa ideia de hermenêutica só de Jesus só vale assim, amor, perdão, aceitação. Eles escrevem que foi Jesus que deu a lei lá para Moisés, né? Eles escrevem que Jesus, ele está desde o Gênesis até o Apocalipse na Bíblia, né? Jesus que se revelou aos apóstolos, então a Bíblia toda é o livro de Jesus. Então, a hermenêutica em Jesus, ela nos mostra todos os textos da Bíblia. A hermenêutica do santuário como um princípio hermenêutico, ela nos mostra que todas as festas devem ser consideradas. É o livro de Romanos inteiro, não é o livro de Romanos até o capítulo 5. Então, como você pode experimentar a bondade de Deus? Refugiar-se em Cristo. O que Cristo fez por nós para tornar o nosso... leve o nosso jugo. Ele tomou as nossas cargas. Qual é a relação entre justificação e a paz? Cristo tira a nossa culpa. O que você ganha com a experiência de Cristo? A esperança da vida eterna. E agora, habilitados por sua graça, tendo a consciência regenerada, nós vamos ter uma vida de vitória. Uma vida que nós vamos cantar assim, satisfeito estou com Cristo, tenho alegria de vir à igreja. Eu não vou assim, minha vida espiritual está mal. Não. Sua vida espiritual está mal? Peça perdão. Aceite a cruz, ande nas pegadas de Cristo e Ele vai te dar uma vida vitoriosa no seu lar, no seu casamento. Ele perdoa os seus pecados, mas Ele vai habilitar você a vencer as suas más tendências, a vencer as tentações, a vencer aquilo que deixa você com culpa. Cristo perdoou você e agora Ele quer lhe dar uma vida vitoriosa. Tenha fé. Que Deus o abençoe.